Pois é, galera, quadro novo na área. O porquê desse quadro novo é o seguinte: eu vejo muita gente boa, e olha só, não tô criticando todo mundo não, hein? Dizendo que ninguém presta, coisa do gênero. Não. Eu vejo muita gente boa trabalhando com cultura nerd, prestando um imenso e ótimo serviço à guerra cultural para o nosso lado. No entanto, eu percebo que muitos ali entraram nesse mundo assim há menos de 2 décadas. E aí muitas vezes, quando tentam falar de uma coisa ou de outra, metem os pés pelas mãos. Admito até que muitos estejam mais bem informados sobre o que acontece no universo Marvel, DC e etc. hoje em dia do que eu, porque eu larguei de mão. Eu cansei mesmo das coisas novas, tomei nojo e guardo boas lembranças do que era antigamente. A guerra cultural me afetou de maneira pessoal. Até porque, como muitas vezes já expliquei aqui no canal, eu sou nerd desde molequinho. Não nerd no sentido estereotipado e coisa e tal. Nerd no sentido de amante da cultura nerd. Então acompanhei Marvel e DC pelas editoras Ebal, RGE, Abril. Esse mundo de Panini, esse mundo dessa galera aí que muitos só devem conhecer as revistas Marvel pela Panini, é uma coisa nova. Eu sou da época do gibizinho da Abril, aquele gibizinho econômico que vinha com 3 ou 4 histórias, aquele papel ruim pra dedéu, mas no entanto fazia a alegria da galera, porque bastava que você economizasse umas passagens de ônibus, tomasse menos Coca-Cola no recreio no colégio e você conseguia juntar dinheiro para comprar as revistinhas. Fora isso, no Rio de Janeiro, pelo menos, bombava o mercado negro das revistas em quadrinhos. Pois é, antigamente a gente chamava de sebo. Hoje em dia, quando tu fala sebo, eu não sei porquê, mas já tá virando uma palavra politicamente incorreta. As pessoas olham tipo, ui, sebo? Eu falo, pô, sebo, cara, aquele lugar onde vende revistas e livros usados. O lance é que na década de 80 e 90, sabe qual é? Pipocava pelo Rio de Janeiro. Em Madureira você tinha várias lojas dessas daí especializadas. Centro do Rio, Tijuca, até na Ilha do Governador mesmo, Jacarepaguá, lugares que eu frequentei, Meia, você sempre encontrava não uma, não 2, não 3, mas várias. Fora os malucos que não botavam a banquinha no meio da rua, que costumava sair muito mais barato, mas você tinha que higienizar aquilo ali depois, né? Passar um alquinho, coisa e tal. E não prestava um serviço de atendimento a cliente prioritário como algumas lojas prestavam. E venhamos e convenhamos, foi a melhor época para quem curte histórias em quadrinhos. Quando a Image lançou, eu já estava maior, já estava mais velho, já era a era Panini aqui no Brasil. Qual é a diferença da era Panini? Você deve estar aí boiando, né? É que a Panini chegou trazendo as revistas no formato americano. Papel muito melhor, revista maior, formato maior, né? Obviamente, conforme eu já disse. Só que preço também muito mais salgado. Não eram os gibizinhos econômicos. Passou a se tornar o quê? Um serviço gourmet. E foi nesse contexto que chegou a Image. Primeiro chegou através das bancas que traziam revistas importadas, que eu frequentava. Então conheci o Wetworks, que pouca gente conhece, é um material maravilhoso da Image. Spawn, Wildcats, Cyberforce, Strikeforce e etc. Quer dizer, era um universo maneiríssimo, apesar de ter o Rob Liefeld, aqueles bonequinhos meio deformados que o Rob Liefeld adora. E apesar também de muitas das equipes de super-heróis da Image serem meio assim, né? Um copia e cola, recorta daqui, bota ali, junta um pedacinho de um com um pedacinho de outro para formar heróis novos. A gente sabe disso, né, pô? Mas o mundo dos quadrinhos sempre girou nessa vibe. Marvel e DC, uma copiando a outra. Recentemente, o pessoal da Linhagem Geek mostrou o trabalho de um artista brasileiro aí com a Força BR, que eu tô interessadíssimo em ler. E claramente, né, o pensamento crítico, né, que não consegue sair do nosso corpo, já olha e fala, isso aqui parece Wolverine, isso aqui parece Homem de Ferro. Mas no fundo, não é um pecado. O mundo dos quadrinhos, repetindo, sempre girou nessa vibe. E é por isso que eu estou inaugurando agora o quadro Cultura Nerd aqui. Porque eu sou leitor de quadrinhos old school. Eu sei tudo o que se passou naquela época,
tendo curtido essa vibe no calor do momento, com aqueles olhos de criança ávido pelas histórias em quadrinhos, mesmos olhos também depois de pré-adolescente e adolescente e até idade adulta. E eu só parei porque eles cagaram tudo. Para dar o pontapé inicial aqui, vamos falar hoje sobre Magnum e X-Men. Primeiro sobre o Magnum. Recentemente assisti o vídeo aí do Linhagem falando sobre o Magnum e mais uma vez adoro a galera do Linhagem. Os dois irmãos ali, Double Dragon, são sensacionais. Eu curto Alba desde a época do Spider Consense. Assisto ele lá nos programas da Pan, gosto da participação dele em tudo que ele faz. E o Gabriel é uma figura carismática e já vi que é dos meus. Um adepto da testosterona cultura. Mas o lance é que, por desconhecerem o Magnum, eles tropeçaram em uma informaçãozinha, dizendo que era um daqueles heróis assim de classe D, que ninguém conhecia, ninguém sabia que era o Magnum até agora. Pera e para. Temos que analisar esse tipo de afirmação. Não é que o Magnum seja classe D, é que simplesmente as pessoas só estão começando a conhecer mais ou menos super-heróis agora. Até porque o canônico, que são as histórias em quadrinhos, ainda são pouco frequentadas. Na verdade, estão menos frequentadas que nunca, justamente porque começaram a estragar por lá também. Nem o público fiel que tinha, eles conseguem manter. Então nós temos que determinar que há vários tipos de leitores. Há gradações de leitores de quadrinhos, eu não estou dizendo de fãs de super-heróis. Fã de super-herói pode ser aquele molequinho ou a patricinha que só porque tá na moda comprou o caderninho do Homem de Ferro, aí pega o primeiro lugar na fila pra assistir Guerra Infinita, sai dali falando um monte de abobrinha e coisa e tal. Peraí. Isso aí não é um fã. Isso aí é um seguidor de moda, é um seguidor de tendências. Como tá todo mundo falando, como a coisa tá bombando, ele não pode ficar de fora. É só isso. Então esse público não conhece nada, não conhece nem o que tá vendo, não consegue sequer analisar o que tá vendo. Já começa por aí. Há um público de quadrinhos mais atual, que chegou aí nas últimas décadas. E mesmo em relação às faixas de públicos mais antigos, também há divisões. Havia aquela galera que só lia a revista da Marvel, havia aquela galera que só lia a revista da DC, havia uma galera que só lia determinadas revistas da Marvel. Eu conheci brothers assim, que gostavam de quadrinhos pra caramba, mas detestavam Vingadores, Homem de Ferro, Capitão América e tudo que tangenciasse esse núcleo, lendo somente X-Men e Homem-Aranha. Do mesmo modo, na DC você tem a galera que só lia Batman, a galera que só lia Jovens Titãs, porque tem uma vibe diferente. E havia o tarado, o obcecado por tudo que fosse de quadrinhos como eu. Lia Marvel, lia DC, lia Espada Selvagem de Conan. Esse público do qual eu faço parte é o público que realmente ama quadrinhos. É o público que faz questão dos detalhes. É o público que sabe dizer, sem pensar duas vezes, toda a genealogia dos Lanternas Verdes. Da mesma forma, consegue enumerar todos os Robins, ressaltando as diferenças em personalidade, equipamento, técnicas e tudo. Esse público conhecia o Magnum, e o Magnum não era um personagem de terceiro escalão, não. Durante muitos e muitos anos, ele esteve presente em quase todas as formações dos Vingadores. Aliás, sabe aquela coleção de capa dura lançada uns anos atrás que bombou nas bancas? Capa preta, coisa e tal? Pega todas as edições dos Vingadores que saíram naquela coleção. Você vai ver o Magnum em quase todas. Em quase todas as capas. Listei aqui para vocês verem algumas capas da saudosa revista Heróis da TV, da Abril, claro. Uma revista que condensava ali histórias de vários membros dos Vingadores, as histórias da equipe mesmo, Shang-Chi e outros personagens que não tinham revista própria. Assim como também existia a Super Aventuras Marvel, mas mais pra frente a gente fala dela. Como vocês podem observar, o Magnum tá em todas. Ele estava sempre aparecendo nas capas das revistas. Ah, mas porra, Docrata, ele não tá em todas, não. São 100 e poucas capas de Heróis da TV e você botou aí umas 8. Pô, olha os outros membros dos Vingadores, a quantidade de membros que só os Vingadores tinham. Olha os membros mainstream, aqueles que sempre foram celebridades, que tinham desenho na TV e etc.
Thor, Capitão América, Homem de Ferro, sempre tinha que dar destaque para eles, obviamente. Lembre-se que também a revista tinha histórias do Punho de Ferro, com Luke Cage, Shang-Chi e muitos outros personagens. Se você começar a calcular aí e ver as proporções, você fala, pô, o cara apareceu bem. Ele estava sempre, inclusive, com certo destaque. E a saga em que ele surgiu tem muito destaque. Além do mais, muitas vezes você vai vê-lo nas capas sem vê-lo. Como assim? Sabe o Visão? Personagem que tá lá na saga lá do MCU? Pois é, o Visão nos quadrinhos, ele foi construído com uma cópia, um backup dos padrões cerebrais do Magnum. É como se ele fosse uma reencarnação do Magnum. Pois é, então quando você vê o Visão, você vê o Magnum, porque sem o Magnum, o Visão não existiria. Ou seja, não era qualquer um, não era um personagem classe D, terceiro escalão. Ele poderia não ser uma das celebridades mainstream, mas da mesma forma que a Psylocke nos X-Men, que é uma personagem que estava em todas, uma personagem que o público gosta muito, que os fãs de X-Men gostam muito, o Magnum também estava em todas e sempre envolvido em relacionamentos muito densos com todos os membros da equipe. Ou seja, não era um personagem que fazia figuração. Ele participava ativamente da temática. Por isso é que eu desconfio que a Marvel Disney, ao lançar essa série do Magnum, tá tentando dar uma cartada inteligente sim. Sabe por quê? Eles sabem que o Magnum nunca foi aquele cara com poderes originais. Ele era o fortão da equipe, mas que jamais chegaria perto da força do Thor, do Hércules, do Dr. Samson, do Hulk e etc. Em determinadas fases envolveu poderes iônicos, mas nunca chegaria aos pés do Surfista Prateado, do próprio Capitão Marvel, até da Capitã Lacradora e etc. também. O que o Magnum tinha era approach, o que o Magnum tinha era visual, o que ele tinha era personalidade, o que mais uma vez prova que não é um personagem coadjuvante, um figurante. Então, quando moleque, eu curtia aquele visual com a jaqueta vermelha, os óculos e coisa e tal, tirava um pouco ele daquele esquema de super-herói com a cueca por cima das calças, com capinha, com asinha na cabeça e etc. Ele dava uma pegada anos 80 para Marvel, uma pegada mais moderna, uma pegada fina e secular, uma pegada pré-milenial. Por isso é que eu mais uma vez afirmo que isso é uma estratégia da Disney, tendo em vista todos os fracassos, todas as coisas que deram errado, de tentar pegar esse público antigo, esse público raiz e falar, olha, tem aqui algo que vocês vão gostar, hein? Não é lacração não, ó. É parada da boa. Aí, ó, o Magnum, tá vendo? A gente não vai pegar esses heróis tão estragados aí, não. A gente não vai usar essa série pra cumprir mais um tópico da Red Agenda, não. Aí, ó. Olha só as características dele, não se encaixa em uma das cotas. Pode vir, é pra vocês. Mas, na verdade, tudo que é da Disney, tudo que é da Marvel, é com lacração no meio. Isso é fato. Eles não vão largar o osso. Não se trata de uma tendência, conforme nós já conversamos, se trata de uma ação orquestrada globalmente e historicamente. Então a gente pode esperar lacração, mas com certeza conseguiram despertar a minha curiosidade. E o que eu tenho hoje para falar de X-Men? Bom, mais uma vez vamos discutir uma coisinha simples. Estão bombando aí as notícias de que X-Men agora é o maior veículo de lacração da agendinha Marvel Disney. E mais uma vez tenho visto gente legal, gente bacana, gente que tá junto aqui na guerra cultural, aliados de verdade, War Brothers verdadeiros, que escorregaram na casca de banana por não conhecerem tanto ou por repetirem as coisas que os outros falam. Existem dois modos de você repetir as coisas que os outros falam. Um é repetir os ditames da moda, outro é repetir a galera que vai contra os ditames da moda porque você já tá de saco cheio dos ditames, mas você também acaba repetindo outras opiniões. E a opinião em questão é: X-Men não foi feito para combater racismo e diversidade. É claro que foi. Pega a primeira equipe aí. A primeira equipe, olha só, Scott Summers, né, o Cíclopes, Jean Grey, a Fênix, na época garota Marvel, Marvel Girl, Bob Drake, que na época ele não era Bob, como os Bob de hoje aí não, como estão tentando transformar ele. O Iceman, Hank McCoy,
Fera ou The Beast, e Warren Worthington III, o Anjo ou Angel. Realmente, se a gente parar para pensar, e isso entra naquela discussão que eu já levantei aqui a bola algumas vezes, algumas coisas às vezes precisam ser mexidas sim. Essa primeira equipe condizia bem com o universo cultural americano, que venhamos e convenhamos, né? A gente não quer entrar, sabe qual é? Na ladainha aí da galerinha da Lacration, mas venhamos e convenhamos, a galera meio que, ó, tirava de canto ali um pessoal aí. E aí, após uma saga, na verdade, durante uma saga, que os X-Men vão para a ilha de Krakoa e são capturados, só o Cíclopes consegue escapar, o Professor Xavier vai e recruta novos membros. Aí vamos dar uma olhada nesses novos membros aqui. Vamos começar logo pelo Bambambam, nosso querido James Logan, né? Na verdade é James Howlett, mais conhecido como Wolverine. Quando eu era criança eu falava Golverine. Da onde saiu esse gol eu não sei, mas eu sei que eu falava Golverine. Ah, mas o Wolverine, ele é macho hétero branco. Só prova que você não sabe porcaria nenhuma aí, ô militante cocô. Para os americanos, principalmente naquela época, existiam dois estereótipos de canadenses não nativos, ou seja, não indígenas. Um é o alá Justin Trudeau, aquele canadense citadino, bem mais afrancesado ou europeizado, que é chegado em umas coisas estranhas, meio fresquinho, tipo Justin Trudeau mesmo, sabe qual é? E o outro é o canadense caipirão, bronco. Pois é, e sim, o povo americano sempre teve essa rixa com o canadense. Coisa normal que hoje em dia a galera vai falar que é isso, que é aquilo, que é preconceito, que é papapá. Tipo brasileiro com argentino. Você se sente preconceituoso porque não gosta de argentino? Pô, eu me amarro em zoar argentino. E o Wolverine, ele representava esse estereótipo do canadense grosseirão, bronco. O Wolverine não era o bambambam como a gente conhece hoje, não. Ele era retratado justamente como um cara vulgar, um cara escroto, o cara que sempre, sabe qual é, avacalhava com tudo na equipe, que ninguém gostava dele. Depois é que aos poucos o personagem foi sendo lapidado e se tornou aquele mestre ninja samurai que a gente conhece. Essa daqui a gente não precisa falar nada, né? A Aurora Munro, a Storm, a Tempestade. Eu sempre fui meio apaixonado por ela, né? Pô, olha que coisa exótica, com esse cabelo prateado, olhos claros, Jesus. O óbvio é que ela é africana. Realmente ela era africana, ela não era uma negra americana. Ela é africana e era considerada uma deusa. Ela foi encontrada pelo Charles Xavier, se eu não me engano, não pesquisei isso agora, nas ruas do Cairo, quando ela ainda era criança tentando roubar ele. Depois, mais tarde, ele recrutou ela para os X-Men. E esse monstro gigante aí, que também na época não era meio, né, Justin Trudeauzado, Piotr Nikolaevich Rasputin, o Colossus. Meu irmão, eu me amarro muito nesse personagem. No universo Ultimate já começaram a zoeira, botando ele meio Justin Trudeauzado. Mas pelo nome, você suspeita de onde ele vem? Pois é, meu camarada, da mãe Rússia, na época ainda União Soviética. Pô, o que é isso, senão uma tentativa de mostrar que os russos não eram tão maus assim? Que a gente, óbvio que a gente boa em qualquer lugar do mundo, os governos é que não prestam, isso é óbvio. E mais uma vez, eu nunca me posicionei contra o que eles fizeram nessa segunda equipe dos X-Men. É um modo inteligente e sem forçação de realmente trazer mais representatividade, de sair daquela célulazinha ali ideológica. Mas uma coisa é o que a gente pensa, uma coisa é o que a gente entende, a outra são os objetivos da galerinha, não é? E esse brother aí, azulão aí, o Nightcrawler, que é o Kurt Wagner, conhecido aqui como Noturno, alemão. Pô, também uma tentativa de fazer o quê? De descriminalizar o povo alemão por causa da Segunda Guerra Mundial. Ainda por cima, um cara extremamente cristão, ou seja, ele invertia aquele estereótipo do alemão que muita gente ainda carregava. Temos também o John Proudstar, que era o Thunderbird, ou Pássaro Trovejante, boladaço, na série Gifted, né, que eu gostei bastante, apesar de ter umas lacraçõezinhas, enfim. Fizeram uma representação dele não muito fidedigna, mas bem interessante. Temos aqui também o Shiro Yashida,
que antes ela era Yoshido ou Yashido, alguma coisa do gênero, mudaram o nome depois. É da mesma família da Mariko Yashida, que se tornou esposa do Wolverine. E ele era o Solaris, um herói japonês. Esse último aqui, eu me amarro tanto nele quanto na filha dele. É o Sean Cassidy, o pai da Teresa Cassidy, o Banshee. A filha dele, a Siren, tem os mesmos poderes que os dele. Já sei. Você, meu amiguinho miritonto, preconceituoso, superficial, deve estar de novo. Mas ele também é branco e hétero. Ele é irlandês, meu camarada. Tu sabe o que é ser irlandês nos Estados Unidos? Tu sabe o preconceito que o povo americano tem com os irlandeses, apesar dos irlandeses terem sido a maior população colonizadora de Nova York, entre outras cidades e estados do país? Pois é. Então, assim, essa equipe daí, ela firmou o pé, membro por membro, sem tirar nem pôr, em uma ideia de inclusão, sim. Então, sim, essa equipe foi a que, de certa forma, popularizou os X-Men. Quando você assistiu o desenhozinho na Globo, porque antes disso você não lia quadrinhos, você não sabia que os X-Men existiam, porque eu chegava no colégio e perguntava pra todo mundo e ninguém sabia, você por acaso não se deparou com essa equipe, my brother? A maior parte dos membros dessa equipe não são as que estrelaram as produções cinematográficas, séries, etc. Então não ferra, ok? Sim, X-Men sempre foi uma ferramenta para os primeiros movimentos, apesar de legítimos à época, sempre foi uma ferramenta perfeita para a galera implantar determinado tipo de ideia. Claro que, mais uma vez, deve ser a quarta ou quinta vez que eu estou dizendo isso. Na época era justificável. O problema é que abriu a porteira e agora a mesma galera, já com outras ideias, né, numa evolução de suas ideologias, está se aproveitando de novo dos X-Men para poder implementar essa Red Agenda. Bom, por hoje é só, o episódio já ficou muito longo. Nesse quadro aqui nós vamos discutir muitas coisas e trazer à luz muitas verdades que vocês desconhecem. E fiquem alertas, amiguinhos, a guerra cultural tá pegando fogo. Eu gostei dessa aí. Para esse projeto continuar, eu preciso do seu apoio. Então dá o like aí, ativa o sininho de notificações, inscreva-se, compartilhe, espalhe a mensagem, faça um comentário bacana, algo produtivo. Se fizer algo improdutivo, sabe que a porrada vai cantar. Valeu, galera!